Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu chamo a sua atenção para a leitura da Palavra de Deus que nós vamos fazer em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do verso de número 16. Diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se na reunião do Areópago, disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Até aqui somente. Bem, em sua segunda viagem missionária, Paulo, depois de ser expulso de Bereia, ele chega a Atenas. Atenas era a capital da Grécia, era a mais ilustre cidade da Grécia Antiga. Atenas tinha esse nome por causa da deusa, Atena. Atenas era a terra do conhecimento, da sabedoria. Sabedoria humana aqui, frisando isso. Era intitulada a Universidade do Mundo. Era a terra de grandes filósofos: Sócrates, Platão, Aristóteles. Paulo, ele fica indignado ao ver que prezavam tanto conhecimento, mas não conheciam Deus. Paulo vê que a cidade estava cheia de ídolos. Alguns estudiosos dizem que haviam mais de 30.000 estátuas dedicadas a deuses. Paulo caminha e vê tudo isso. Paulo vai até a sinagoga e anuncia sobre Jesus de Nazaré, sobre o sacrifício de Cristo e sobre a ressurreição. Num determinado dia, os gregos pegaram Paulo e o levaram a uma reunião do Areópago. Areópago era o tribunal dos gregos, onde lhe perguntaram: que novo ensino é esse que você está anunciando? Paulo então diz: atenienses, vejo que vocês são rigorosamente religiosos, e eu notei isso diante dos objetos de culto de vocês, e encontrei até um altar ao Deus desconhecido. Então, eu quero, em alguns questionamentos, tentar responder à luz das Escrituras: quem é esse Deus desconhecido que Paulo prega aos atenienses? Quem é esse Deus? A primeira coisa que eu quero dizer: quem é esse Deus? O próprio apóstolo Paulo, ele diz: é o Deus criador de tudo, é o Deus criador do céu e da terra, o Deus criador do universo, o Deus que formou as estrelas, que organizou as estrelas, que chama cada estrela por seu nome. Esse Deus é o Deus que a Bíblia diz que mediu o universo na palma de sua mão. É o Deus que o cristão adora,
que o cristão serve, que o cristão glorifica em suas atitudes. O Deus que nos deu vida. Você que me ouve, eu e você estamos vivos, respirando, porque esse Deus nos fez. Ele nos empresta o oxigênio para respirarmos. Então, olha, nós existimos por causa de Deus. É por isso que o verso de número 28 vai dizer: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo vem dele. Então, prezado ouvinte, nós dependemos desse Deus. Querendo ou não, crendo ou não, eu e você dependemos dele. Quantas vezes, eu pergunto para você, você já agradeceu por isso? Quantas vezes você já parou na sua vida para refletir que é Deus que tem te dado vida? Quem é esse Deus? Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Deus soberano. Nós precisamos nos submeter ao senhorio dele. Então, há muitos querendo colocar Deus na posição de servo, mas Deus é soberano. Deus não é servo, Deus é Senhor. Há muitos querendo colocar Deus na posição de servo, mas jamais conseguirão, porque Deus, Ele é Senhor de tudo. Muitos estão buscando Deus de maneira equivocada, assim como os atenienses. Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Então, quem é esse Deus que os atenienses não conheciam? É o Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. O Deus que não está condicionado a espaço físico nem lugar. O Deus que não é exclusividade de nenhuma denominação religiosa, sabe? De nenhuma instituição religiosa. Um Deus que é livre. Quando se diz Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, eu lembro da samaritana que perguntou para Jesus em João 4. Ela pergunta: onde nós devemos adorar? É no templo em Jerusalém ou é no Monte Gerizim? Jesus fala: mulher, a hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É em qualquer lugar, é obedecendo, é em verdade, não é de maneira hipócrita. Nós devemos adorar a Deus, porque Deus conhece o nosso coração e Deus sabe se nós estamos honrando Ele ou se os nossos lábios honram a Ele, mas o nosso coração está longe dEle. Então, o que mais? Olha, quem é esse Deus? É o Deus vivo e verdadeiro, que não deve ser representado por nada. Nós não devemos pensar que Deus é semelhante a uma escultura de ouro, ou de prata, ou de pedra, ou feita pela imaginação do homem. Não, esse Deus, ele não é mármore, ele não é gesso, ele não é barro, ele não é ouro, ele não é imagem. Então, se você quiser, você deve adorá-lo pelo que ele é. Então, quem é esse Deus? O Deus que os atenienses não conheciam é o Deus que não é servido por mãos de homens. Quer dizer, o Deus que não precisa de nada. Deus, ele não depende de nada, ele é autossuficiente em si mesmo. Deus não tem falta de nada. Um Deus que resolveu compartilhar de sua criação conosco. Um Deus todo-poderoso, capaz, um Deus eterno, imutável, um Deus incomparável. A segunda coisa, o que esse Deus fez e faz? Deus, ele providenciou um meio para que o homem fosse salvo. Cristo é esse meio. O homem pecou, Adão pecou, Eva pecou, nós pecamos. Eu pequei, você pecou. O homem sem um Salvador, ele caminha passos largos para a condenação. O salário do pecado é a morte. Ninguém em si mesmo consegue mudar esse caminho de morte. E ninguém será salvo do seu jeito. Não é do nosso jeito.
é do jeito de Deus. Sabe, muitos insistem em buscar a Deus do seu jeito, mas nós temos as Escrituras Sagradas. É do jeito que Deus deixou em sua bendita e santa palavra, e não segundo, sabe, as normas, as regras, o regimento interno de uma denominação religiosa. Deus, Ele, entenda uma coisa, tem gente que fala assim: quando eu morrer, Deus terá misericórdia de mim. Não terá misericórdia de você. Por quê? Porque Deus já teve misericórdia, sabe, de você. Porque Deus, Ele enviou Jesus Cristo a esse mundo, e Jesus foi aquela cruz. O maior ato de misericórdia é a cruz de Cristo. Jesus, Ele sofreu, Ele padeceu, Ele suou sangue, como eu e o Tiraju já dissemos aqui. Olha, por quê? Ele fez isso. Deus colocou o coração dele na nossa miséria, para que eu e você fôssemos salvos. Jesus é o único meio, Jesus é o único caminho, Jesus é a única porta. É por isso que Paulo pregava aos atenienses sobre Jesus. Se tivesse outro meio de salvação, e se tivesse outro jeito, Jesus não precisaria ter vindo a esse mundo, mas não tem. É por isso que, se Jesus não tivesse vindo, todos nós seríamos condenados, porque Ele é o meio de Deus para salvar a mim e salvar a você, prezado telespectador que me ouve. Olha, Atos 4,12 diz que não há nenhum outro, e nenhum outro há salvação pelo qual importa que sejamos salvos. Paulo, ele pregava isso aos atenienses, pregava sobre Jesus e sobre a sua obra, e anunciava o Evangelho de Cristo. O Evangelho é a boa notícia de um Deus santo que salva miseráveis pecadores por meio de Jesus. Isso é glorioso. Não há méritos em nós. Sabe, sempre eu friso isso, porque não é por minha obra, é pela obra de Cristo. Não é a nossa justiça, é a justiça de um Deus que nos justificou em seu Filho na cruz do Calvário. Jesus, Ele provou a ira de Deus naquela cruz, para que eu e você pudéssemos provar do amor dEle. Olha, Jesus recebeu o castigo. Ele assumiu os nossos pecados. Zombaram dele, cuspiram nele, bateram nele, mataram ele, torturaram ele. Por que Jesus não revidou? Por que o Rei do Universo permitiu isso? Porque Ele escolheu você. Porque Ele te amou de tal maneira que o próprio Deus, o Pai, enviou Jesus para morrer na cruz no teu lugar, para te salvar. Jesus, Ele nos substituiu na cruz. Em Cristo, nós somos aceitos por Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Diz Hebreus 2:3. É preciso reconhecer que não posso ser salvo pela minha igreja, pelas minhas obras, pela minha bondade, pelos meus méritos. Não tem como. Você que me ouve, você está salvo? A pergunta que eu te faço: você está salvo? Entenda uma coisa, não estou perguntando se você é batizado, se você é membro de uma igreja. Estou perguntando se você é salvo, se você nasceu de novo, se você se arrependeu dos seus pecados, se você creu na obra salvífica da cruz do Calvário e rendeu a sua vida a Cristo. É isso, entenda isso. E o terceiro questionamento, rapidinho, muito rápido. Primeiro, quem é esse Deus? Segundo, o que Deus fez e faz? Terceiro, o que esse Deus vai fazer? Esse Deus, Ele vai julgar a humanidade. Todos nós um dia estaremos diante do trono branco para um julgamento. Nós receberemos então o veredito, ou ouviremos: vinde benditos de meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo, ou ouviremos: apartai-vos de mim, malditos. O desejo do meu coração, prezado telespectador, é que eu e você ouçamos: vinde benditos de meu Pai, e entremos na glória celestial, e viveremos e vivamos
para todos sempre na presença desse Deus bendito. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a tua mente, que Deus se revele a você e que Deus ele te alcance com a graça dele, em nome de Jesus.